desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, que chocou o mundo em 2007, completa 15 anos. O sumiço de Vitória Gabriele reacende a discussão de um problema grave que aflige milhares de famílias brasileiras. 10.000 crianças desaparecem sem deixar vestígios todos os anos no país. Existem coisas que nos assustam porque são violentas. Existem coisas que nos assustam porque são desconhecidas. Mas poucas coisas são tão perturbadoras quanto um desaparecimento. E por que um desaparecimento é tão perturbador assim? Eu acho que essa pergunta é meio óbvia, mas é porque o desaparecimento não é apenas uma tragédia. É uma interrupção da realidade. Uma falha, um vazio. Uma pessoa está ali, respirando, falando, vivendo, então de repente ela não está mais. Sem despedidas, sem respostas, muitas vezes completamente do nada. E o pior de tudo é que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Aconteceu ontem, acontece hoje e provavelmente está acontecendo agora mesmo em algum lugar do mundo, enquanto você assiste esse vídeo. Mas o que torna um desaparecimento tão assustador? Como eu disse, eu acho que a resposta disso é muito óbvia, mas pensa comigo. Imagine que alguém morre. É horrível, é agoniante, é muito triste. Mas ainda assim existe uma resposta. Existe uma conclusão, existe uma realidade que pode ser aceita. Quando perdemos alguém, pelo menos temos consciência daquilo que aconteceu. Podemos passar pelo luto, sabendo que aquela história já foi finalizada. Mas imagine algo diferente. Imagine que alguém sai de casa e nunca mais volta. Não tem corpo, não tem ligação, não tem explicação. A pessoa simplesmente desaparece da superfície da Terra. E o nosso cérebro não foi feito para lidar com isso. Somos criaturas que procuram padrões. Queremos causas, queremos consequências, queremos finais. Mas os desaparecimentos nos negam tudo isso. Eles deixam apenas uma pergunta. Uma única pergunta. Uma pergunta que, infelizmente, pode durar décadas. O que aconteceu? E no vídeo de hoje eu queria trazer essa reflexão. Uma reflexão do porquê que desaparecimentos são tão perturbadores. Então, se você gostar desse vídeo, já dá um like aí, se inscreve no canal. E sem enrolação, vamos se aprofundar mais nisso. Existe uma ilusão que todos nós compartilhamos. A ideia de que o mundo faz sentido. A ideia de que tudo deixa rastros e de que tudo pode ser explicado. Mas alguns desaparecimentos parecem desafiar essa crença. Como o caso de Maura Murray, uma estudante universitária que sofre um acidente de carro. Testemunhas a veem, a polícia é acionada. Pouco tempo depois, ela desaparece, sem deixar respostas definitivas, sem um encerramento. Cara, como alguém consegue desaparecer em um intervalo tão curto? Como alguém pode simplesmente deixar de existir diante de tantas pessoas procurando? Quanto mais você pensa nisso, mais estranho tudo parece. Existe um momento em que o desaparecido deixa de ser apenas uma pessoa. Ele se transforma em uma pergunta. As fotografias mudam de significado. Os vídeos mudam de significado. As mensagens mudam de significado. Tudo vira evidência. Tudo vira pista. Você observa uma foto tirada anos antes. Ela sorri. Ela conversa. Sem saber que um dia a imagem dela seria examinada por milhares de estranhos, tentando descobrir seu destino. E há algo profundamente perturbador nisso. Eu acho que o que mais me pega num desaparecimento é o fato de você não conseguir ter consciência do que aconteceu com a pessoa. Imagina que você perde um filho. Saber que ele está morto pode ser perturbador.
e pode ser extremamente agoniante. Mas imagina não ter nem essa resposta. Imagina perder um filho e não saber aonde ele está, com quem está, se está comendo bem, se está sofrendo, o que estão fazendo com ele. Não há resposta para nada disso. E eu acho que o maior terror da vida de um ser humano é a sua própria mente. Pois vivemos um mundo onde abuso infantil, tráfico de órgãos, esquemas internacionais de tráfico de pessoas rodeiam o nosso mundo. E quando perdemos uma pessoa, infelizmente, é nessas coisas que a nossa mente vai. E quanto mais tempo sem respostas, mais tendemos a acreditar que atrocidades desse nível aconteceram. E eu acho que é isso que é o mais agoniante. Sinceramente, é muito melhor saber que o seu filho já descansou do que não ter nenhuma ideia do que está acontecendo. Eu acho que é isso que faz os desaparecimentos serem tão perturbadores. É o fato de que, quando temos uma resposta, não dependemos mais da nossa mente, pois a resposta já aconteceu. Mas quando não temos, nossa mente faz o trabalho. No dia 17 de junho de 1991, no Paraná, Guilherme Caramês, que na época tinha 8 anos de idade, desapareceu no fim da manhã, no município de Curitiba, capital do estado. Às 8 horas, a mãe de Guilherme vai até o quarto para se despedir dele antes de ir trabalhar. Nesse horário, o menino ainda dormia. Às 10 horas, Guilherme vai andar de bicicleta na rua, algo normal em sua rotina. Pouco tempo depois, ele liga para a mãe, pedindo para usar um dinheiro que estava guardado. O menino queria comprar um coelho e sua mãe autorizou. Às meio-dia, a avó chama Guilherme para almoçar e se preparar para ir para a escola. Mas o menino pede para dar uma última volta de bicicleta, o que foi autorizado pela avó. Mas às 12:30, os familiares notam o sumiço da criança. Até hoje, esse caso se encontra sem solução. Sua mãe chegou a fazer diversas campanhas, distribuindo cartazes e tendo relato de que, com o tempo, algumas denúncias foram aparecendo, mas nada concreto. A possibilidade de Guilherme ter sido sequestrado começou a ganhar forças na medida em que muito tempo se passava e nenhum vestígio foi encontrado. Para vocês terem ideia, nem mesmo a bicicleta que o menino usava no dia foi encontrada. E além disso, Guilherme havia ligado para a mãe de um número desconhecido. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Guilherme. Sua mãe acredita que ele pode ter sido levado para o exterior e sido adotado por outra família. Mas, infelizmente, um desaparecimento não nos dá certeza de nada. Pode ser isso, ou pode ser milhares de outras coisas. Porque até hoje, nunca mais Guilherme foi encontrado. Mas o caso de Guilherme ainda é só a ponta do iceberg. Tem casos muito mais bizarros por aí. Em 4 de março de 1998, um garoto de apenas 11 anos desapareceu em Portugal. Seu nome era Rui Pedro Teixeira Mendonça. Esse caso me assombra demais, porque o que essa família passou é bizarro. Naquela manhã, o garoto saiu para andar de bicicleta, algo comum entre crianças. O problema é que o Rui Pedro nunca voltou para casa. Ele andou de bicicleta perto do lugar onde a mãe trabalhava. Porém, ele nunca mais apareceu. Rui Pedro tinha um amigo mais velho, chamado Afonso Dias, de 22 anos. Ele era bem próximo de Rui Pedro e bem próximo da família. Mas parece estranho um garoto de 11 anos ter tanta amizade com um jovem de 22. Naquele dia, Rui Pedro desapareceu e infelizmente até hoje nunca mais foi visto. Porém, o caso ainda piora muito. Pouco tempo depois, foi feita uma operação do FBI que derrubou o maior esquema de pedofilia na internet já visto até hoje.
Milhares de arquivos e de vídeos contendo crianças foram recolhidas desse site. Só que o que eles não esperavam é que Rui Pedro estava entre os arquivos. Os pais foram chamados e tiveram que reconhecer o filho. Nas imagens, Rui Pedro era abordado por diversos homens. E, infelizmente, esses foram os últimos registros de Rui Pedro. Porque até hoje não se sabe qual é seu paradeiro. Não se sabe aonde aqueles vídeos foram gravados, nem quem os gravou. Os pais reconheceram o filho nas gravações. Mas infelizmente ficou por isso mesmo. Imagina a dor que essa família passou. Ver o filho desaparecer. E, por mais que você tenha esperança, o último registro que você vê do seu filho é num lugar como esse, sofrendo algo dessa natureza. É completamente assustador e perturbador pensar em passar algo desse tipo. A mãe ainda tem esperanças de encontrar o filho com vida, mas infelizmente já faz tanto tempo, e até hoje a última pista foram aqueles vídeos. Não se sabe o que aconteceu com Rui Pedro, aonde ele está hoje em dia, se está bem ou sequer se está vivo. Não se sabe nem para onde ele foi. Muito provavelmente Rui Pedro foi sequestrado e levado para outro país, justamente para poder fazer parte desse esquema. Infelizmente ele foi mais uma vítima. Imagine acordar todos os dias, durante anos, décadas, sem saber. Acordar sem ter uma resposta, nem mesmo uma resposta dolorosa, que pelo menos ainda é uma conclusão, mas apenas silêncio. Sabendo que o seu filho passou por tudo aquilo que você viu naquelas filmagens, mas infelizmente, aquela foi a última vez que ele apareceu. E depois daquilo, o futuro é incerto. Talvez o aspecto mais cruel dos desaparecimentos nem seja o desaparecimento em si, mas o que acontece depois. As famílias ficam presas em um estado impossível. Elas não conseguem encerrar o luto, mas também não conseguem abandonar a esperança. Elas vivem entre dois mundos. Um mundo onde a pessoa pode estar viva e o outro em que talvez não esteja. Décadas podem se passar e ainda assim, um simples toque de telefone pode acelerar o coração. Porque talvez seja ela. Talvez hoje seja o dia. Talvez finalmente exista uma resposta. Mas, infelizmente, muitas vezes a resposta nunca chega. Quando pensamos em terror, imaginamos monstros, criaturas, assombrações. Mas sinceramente, o verdadeiro terror raramente se parece com isso. O verdadeiro terror é abrir uma porta esperando encontrar alguém e perceber que ela nunca mais voltará. É continuar esperando. O terror psicológico dos desaparecimentos não está na violência, mas sim na ausência, na incerteza e no silêncio. Porque o silêncio permite que a imaginação trabalhe. E a imaginação humana costuma ser muito mais assustadora do que a realidade. E talvez seja por isso que os desaparecimentos nos fascinam tanto. Eles nos lembram que o mundo não é tão compreensível quanto gostaríamos de acreditar. Que existem histórias sem final, perguntas sem respostas e mistérios que sobrevivem às gerações. Talvez o aspecto mais perturbador dos desaparecimentos seja o fato de que algumas dessas perguntas jamais serão respondidas. Bom, esse foi o vídeo. Eu quis abordar um tema pesado, um tema mais perturbador, porque realmente é algo que eu penso tem muito tempo e que os meus pais sempre falaram pra mim. Saber que alguém morreu é muito melhor do que não ter essa resposta. Porque é realmente perturbador demais a ideia de alguém sumir
e você simplesmente não saber o que aconteceu. Não saber se essa pessoa tá viva ou morta, onde essa pessoa tá no meio desse mundo gigante e com quem essa pessoa tá no meio de tanta gente ruim. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreve. Eu tenho me esforçado muito para fazer vídeos cada vez melhores e eu tenho visto o resultado. Agradeço demais vocês por isso. Deus abençoe vocês e cuidem das pessoas que estão próximas de vocês, para que isso nunca aconteça. Porque não é querendo perturbar a cabeça de ninguém, mas às vezes um deslize, uma falta de atenção pode ser o suficiente. Você nunca sabe quem mora ao lado. Mas muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tamo junto.